paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva e evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel do Ministério do Jardim Brasil. E hoje nós aprenderemos uma importante lição que tem como título A Tentação de Fugir do Julgamento de Deus, escrita pelo nosso honrado pastor Alexandre Coelho, que consta do livro O Perigo das Tentações, as orientações da Palavra de Deus, de como resistir e de ter uma vida vitoriosa. No texto principal diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Um resumo da nossa lição vai falar que os israelitas deveriam aceitar o julgamento de Deus, mas foram tentados a buscar a ajuda dos egípcios. Por isso foram repreendidos pelo Senhor. Os objetivos específicos de cada tópico: o primeiro é mostrar o cenário em Judá quando Jeremias exerceu seu ministério, e explicar por que é maldito o homem que confia no homem, e também conscientizar de que é melhor confiar no Senhor. No texto bíblico consta de Jeremias capítulo 17, os versículos de 1 a 10. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro com porta de diamantes gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e fartei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como tamangueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se fadigará, nem deixará de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Uma pequena introdução da nossa lição diz que Jeremias, um dos profetas de Israel, exorta o povo, mostrando o perigo de se abandonar o Senhor
e ceder à tentação de pedir ajuda aos homens. O primeiro tópico, o cenário em Judá. O primeiro subtópico é Jeremias e seu ministério. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, e essa designação não se dá por acaso. Ele viveu e profetizou nos últimos dias de Judá. Mesmo sendo chamado para o ministério profético, ainda jovem, teve maturidade e ousadia de proclamar a palavra de Deus para o seu povo, ainda que fosse mal visto e injustiçado. Ele chegou a ser levado ao Egito forçosamente, mas manteve a sua postura de obediência a Deus. No subtópico 2, Deus adverte o seu povo sobre o juízo. Nem sempre o que o Senhor diz tem um caráter agradável aos ouvidos humanos. Antes que os hebreus entrassem na terra prometida, Deus havia advertido para que não seguisse os mesmos caminhos dos povos que estavam sendo desalojados de Canaã. Deus prometeu bênção e proteção se obedecesse, mas igualmente juízo se não andassem nos seus caminhos. No subtópico 3, a busca pela ajuda dos egípcios. Quando o povo de Deus se viu na iminência do julgamento divino, por meio dos babilônios, tentaram buscar ajuda com outras nações. Isaías comenta: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Isaías 31:1. Já no segundo tópico, maldito o homem que confia no homem. Primeiro subtópico, contando com a ajuda dos homens para fugir do que Deus determinou. Jeremias havia escrito uma carta para o povo, orientando-o a se sujeitar à Babilônia, que estava invadindo Judá, obrigando-o a pagar impostos e oferecer reféns na casa real, para serem levados cativos. Entre esses reféns encontram-se Daniel e seus amigos. Após 3 anos, o rei Jeoaquim decidiu se rebelar, mesmo tendo sido advertido pelas profecias de Jeremias. 2. Maldito o homem que confia no homem. Maldito é aquele que precisa passar pela disciplina de Deus, mas busca ajuda em recursos e capacidades humanas para fugir do julgamento divino. O Todo-Poderoso julgaria Israel de forma ainda mais grave, e o Egito seria derrotado também. Eles não seriam malditos somente por desobedecerem a Deus, mas por buscar auxílio em pessoas de carne e osso, contando com exércitos e carros de combate que seriam inócuos ao que Deus já havia determinado. 3. Para se afastar do Senhor. A ajuda humana sempre será bem-vinda quando há união entre irmãos, e essa união não estiver em desacordo com o que Deus determinou, mas caso dos hebreus que já haviam perdido a proteção divina, aquela confiança não apenas ia contra o que o Todo-Poderoso havia determinado, mas acrescentava um juízo ainda maior. Os homens podem ser auxiliadores um dos outros, mas jamais podem substituir o lugar de Deus para ser a força de outras pessoas. Já no terceiro tópico,
é melhor confiar no Senhor. 1. O coração é enganoso. O interior do ser humano pode abrigar diversos pecados, e entre eles, o da rebeldia é um dos principais. Deus sonda os nossos corações e conhece o nosso interior. 2. Aquele que confia no Senhor. Da mesma forma que Deus considera maldito o que se afasta dele e busca auxílio nos homens, como Israel buscou ajuda no Egito, ele considera bendito aquele que confia nele. Jeremias 17, 7 e 8. O Senhor é o juiz. Deus não deixaria de julgar o seu povo por causa de seus pecados. E o julgamento se concretizou quando a fortaleza de Jerusalém e o templo do Senhor foram destruídos. Agora, uma pequena conclusão da nossa lição é que Deus sempre nos adverte, por meio de sua palavra, a respeito do que devemos e o que não devemos fazer. E mesmo quando permite que as consequências de nossos pecados nos atinjam, ele espera que acatemos a sua disciplina e aprendemos com ela. Entretanto, quando rejeitados a sua palavra e os seus juízos, buscando apoio em homens mortais para nos afastarmos de Deus, caímos não apenas em tentação, mas também em um juízo ainda mais sério. Hora da revisão. Para quem Jeremias profetizou? A quem os israelitas procuraram para obter ajuda contra a Babilônia? Como Deus classifica que se apoia no homem e se afasta dele? Segunda lição, cite uma das consequências do pecado de Judá. Quanto tempo o povo levou para retornar ao cativeiro? Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos irmãos? Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.